Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele. Nós esperamos que vocês estejam bem, que a família de vocês estejam saudáveis, não é isso? Mantendo a mente sempre ocupada aqui nas nossas aulas, tá certo? E hoje, na aula de ciências, nós vamos entrar no estudo sobre classificação de animais. E nós vamos falar um pouquinho sobre essa classificação. Uma aula bem interessante. Vamos para a nossa aula? Classificação. Já ouvi falar dessa palavra em outra matéria, professora. Sim, nós falamos sobre classificação, na verdade nós falamos sobre agrupamento, que é mais ou menos a mesma coisa. O que é classificar? Vamos ler ali bem devagarzinho junto comigo. Tem que exercitar a leitura, ó. O que é classificar? Classificar é agrupar elementos semelhantes. Então, o que está querendo dizer aí? Está querendo dizer que classificar é você juntar, separar elementos que têm a mesma característica ou que tenha uma característica semelhante ou duas características semelhantes, mas algo que faça, algo que aproxime um do outro, tá certo? E aí, Linneu, que era um cientista sueco lá em 1735, ele escreveu um livro chamado Categorização dos Seres Vivos. Olha para você ver, lá em 1735, Linneu já tinha escrito esse livro e esse livro é primordial hoje no estudo da classificação dos seres vivos. E aí eles passaram a chamar Linneu do pai da classificação, de tão importante que foi Linneu para o estudo da classificação dos animais. E dentro dessa classificação, nós separamos, foi separado e a gente vai estudar aqui hoje sobre animais vertebrados e invertebrados. Mas o que está querendo dizer isso? Vertebrados. Observe. Os vertebrados, se você olhar aqui a questão da escrita, você já tem uma palavra aqui, ó. Só um minutinho, gente. Vértebra. Vértebra. A vértebra vem de quê? Vertebrar. Da coluna. Tá? A vértebra é a coluna. Então, quer dizer que animal vertebrado é aquele que possui coluna. A coluna serve para sustentar e para dar movimento, tá bom? Então, animais vertebrados são os animais que possuem coluna, essa estrutura óssea que faz com que ficamos de pé e nos movimentamos, tá bom? E os invertebrados, ó a palavra aqui antes, ó, quer dizer que não possui coluna, não tem essa coluna vertebral. Mas eles possuem, alguns deles, uma camada que serve para estar protegendo eles. Mas vértebra, essa estrutura, os invertebrados não têm, tá bom? E aí, nós vamos aprender dentro dessa classificação de vertebrados. Então, nós vamos estar falando primeiro dentro dessa classificação de vertebrados, que são os que possuem vértebra. Dentro dessa classificação dos animais vertebrados, nós temos 5 classificações diferentes e nós vamos estudar sobre elas. Nós temos mamífero, aves, peixes, répteis e anfíbios. Nós vamos falar dos 5. Só que a nossa aula de hoje vai ser sobre os mamíferos, tá bom?
E os mamíferos, o que são mamíferos? Para começar, nós entendemos que os mamíferos, eles são animais extremamente adaptáveis, tá? Mas por que, professor, adaptáveis? Porque existe mamífero em todo o nosso planeta. E nós sabemos, né, que temos partes muito geladas, temos partes muito quentes, temos, né, a parte aquática, tá? E nós temos até a parte aérea aí do nosso planeta, não é isso? Então, olha para você ver, nós temos mamíferos em lugares muito frios, como o urso polar, o camelo ali em lugar muito quente, temos o morcego, que é um mamífero que voa, e nós temos também ali uma morsa, né? E ela tá ali na parte aquática. Então, quer dizer que existe mamífero em todo, né, em todo o habitat, em todo o planeta. Sim. E aí, esse grupo de vertebrados mamíferos, né? Lembra da primeira categorização lá, que são os vertebrados, e agora nós estamos falando de mamíferos? Esses mamíferos, eles são extremamente adaptáveis. Então, é uma diversidade na evolução incrível, tá? E a parte de reprodução dos mamíferos, né? O que ali há características semelhantes nessa parte de reprodução? Os mamíferos são animais vivíparos, tá? Isso é uma parte aqui bem importante. Eles são animais vivíparos. Ó. O que quer dizer vivíparo? Quer dizer que esses animais, eles têm filhotes dentro da placenta, fica dentro da fêmea. E esse animal, né, esse filhote, essa prole, ele fica dentro da placenta e ele é alimentado pela mãe, tá? Assim como nós, né? E outra característica semelhante. Esses mamíferos, geralmente, as fêmeas têm glândulas mamárias. Daí vem a palavra mamífero. Essas glândulas mamárias, o que acontece? A mãe, a fêmea, dá de mamar para a prole, para o filhote, tá? E essa questão do amamentar faz com que a mãe e o bebê, no caso a fêmea, né, e o filhote, eles têm uma aproximação muito grande. Essa aproximação, esse cuidado, tá, da fêmea com a prole, faz com que o filhote ele tenha um maior desenvolvimento, tá? Esse filhote, ele vai crescer melhor e mais rápido, e esse filhote, ele vai ser melhor em questão de sobrevivência, tá bom? Isso tudo é devido à glândula mamária, que é essa interação, né, esse afeto da fêmea com o filhote. Aí, ó, nós temos mamíferos. Tá vendo? Esse aqui a gente conhece, né? É da nossa casa. É um animal doméstico, gatinho. E nós também somos considerados mamíferos, não é isso? Nós, os nossos filhos, né? O ser humano, não é a fêmea que gera dentro da placenta e o bebê se alimenta e quando nasce, né? Temos glândulas mamárias para dar de mamar para o filhote e também essa relação de amamentação com o filho faz com que ele cresça mais forte, mais saudável, tá certo? Então nós também somos considerados mamíferos. Agora vamos falar da alimentação. Os mamíferos, eles nascem e eles têm uma estrutura de dentição
tanto no início, quando eles nascem, para alimentos líquidos, né, para o leite materno, e depois, quando eles crescem, se tornam adultos, eles também têm a dentição para outros alimentos sólidos. E esses mamíferos, eles podem ser herbívoros, tá? E o que são herbívoros? São os animais que se alimentam de ervas, verduras, legumes, frutas. Esses são animais herbívoros. Carnívoros são os animais que se alimentam exclusivamente de carne, só carne. E temos também os onívoros, que são os que se alimentam de todo tipo, tá? Tanto como ervas, verduras, também como carne, tá? Lembrando também que a gente não pode esquecer do sistema nervoso dos mamíferos, que é completamente desenvolvido e adaptável. Então, eles ficam ali, né, habilidosos, rápidos. Aí nós temos, né, a girafa, que ela está na parte ali dos herbívoros, o leão, né, dos carnívoros, e o porco dos onívoros, que se alimenta de todo tipo de alimento. E a locomoção? Locomoção é como eles se locomovem, como eles se andam, né? Como eles andam, desculpa. E aí eles podem, eles se locomovem com 4 patas, né? Eles estão ali se locomovendo com 4 patas, chamados de quadrúpedes, tá? E os que estão se locomovendo com 2 patas, eles são chamados de bípedes. Então, quer dizer que tem animal que se locomove de 4 patas e também tem animal que se locomove com 2 patas. Nós temos aqui, né, a zebra, o cachorro, que é mais comum aqui, é um animal doméstico. Temos o chimpanzé com 2 patas. E temos também o canguru com 2 patas, bípedes, tá bom? E a pele dos mamíferos? Os mamíferos, eles possuem 2 camadas de pele, tá? Que é a derme e a epiderme. Significa que eles têm pelos. A maioria dos mamíferos tem pelos, tá? Mas aí, para que serve esse pelo? Esse pelo serve para aquecer, para manter a temperatura do corpo deles sempre quente, porque nós temos aqui mamíferos lá para um lugar bem frio, né? E também temos mamíferos em lugares bem quentes para se proteger do sol, o pelo deles. Então, o pelo serve tanto para manter o corpo quente dos animais, como também para não deixar eles queimarem com a incidência sempre do sol, como o camelo, por exemplo. Outra coisa também que o pelo faz, ele ajuda a camuflar, a esconder os animais, esconder de predadores, né, até mesmo de caçadores, tá? O pelo é muito importante. Mas tem um aqui, animal, em especial, ele é um mamífero aquático. Ele não tem pelos, que é o golfinho. Mas por que o golfinho não tem pelos? É para ele deslizar na água, para ele nadar melhor. Então, o golfinho, ele é o único mamífero que não tem pelos, tá bom? E além desses pelos, né, dos animais que têm pelos, ajudando aí toda nessa questão corporal, essa questão de proteção contra predadores, eles também se protegem contra micro-organismos, né, para não ficar localizado na pele, não dar nenhum tipo de infecção. E o habitat desses mamíferos, desses animais vertebrados mamíferos? Todos os mamíferos possuem pulmões, tá bom? Então, o que acontece com os animais aquáticos que possuem pulmões? Esses mamíferos aquáticos, eles não ficam o tempo todo debaixo da água. A baleia, ela não sai para fora do mar
para estar respirando? É assim com todos os mamíferos aquáticos. Eles ficam ali dentro da água, mas quando eles precisam de respirar, o que acontece? Eles emergem, né? Saem para fora da água, respiram e depois voltam. E nós temos também os animais terrestres, que é o que vive aqui na Terra sem ter necessidade de ficar dentro da água, né? Eles precisam somente da água para questão de alimento. Agora, curiosidades que eu achei muito interessante, coloquei aqui para vocês verem. Olha, o morcego é o único mamífero que voa. Os outros animais que voam não são mamíferos, tá? Outra curiosidade, olha que imagem interessante. A baleia azul e o bebê lá, ó, sendo amamentado. Tá vendo? Essa baleia azul é o maior mamífero do mundo, do planeta Terra. E esse mamífero, essa baleia azul, ela pode medir cerca de 30 metros. Gente, vocês têm noção do que é 30 metros? É uma quadra de futsal. Você já pensou? Um animal que mede uma quadra de futsal. E também ele pode, né, estar pesando, aí é uma estimativa de mais de 200 toneladas, muito pesado, não é? Muito grande. Já pensou a gente perto desse animal? Como que nós ficaríamos pequenininhos? E o animal enorme, lindo, né? Olha para você ver, azul. Que beleza que tem o nosso planeta. Temos também uma curiosidade sobre o elefante. Gente, a gestação de um elefante dura 22 meses. Então, a fêmea, ela fica ali, né, grávida 22 meses. E aí, quando esse bebê nasce, ele pesa mais de 100 quilos. Como que esse bebê nasce pesado, não é isso? E aí a gente vê essa imagem aí, né, a pele deles assim meio enrugadinha, caracachenta, né? A gente pensa assim, não deve ter sensibilidade nenhuma aí na pele. Tem sim. A pele deles é tão sensível que se uma mosca pousar, eles conseguem perceber. Vocês acreditam? Agora, passando por resumão da nossa aula, tá? Então, nós falamos aqui, ó, de classificação de animais, vertebrados que possuem vértebras, coluna, invertebrados que não possuem coluna, não é isso? Falamos também, dentro dessa classificação dos vertebrados, sobre mamíferos, aves, peixes, anfíbios e répteis. E também especificamos que hoje na nossa aula nós falaríamos de mamíferos. Falamos sobre a pele, né? Eles têm pelos para proteção. Falamos sobre a produção, que eles são vivíparos, não é isso? Produção dentro da placenta. Falamos também sobre alimentação, herbívoros de ervas, verduras, carnívoros exclusivamente de carne e onívoros que se alimentam dos dois, não é isso? Falamos também de quadrúpedes e de bípedes. E falamos também de animais aquáticos e terrestres, ok? Então, esse foi o resumão da nossa aula. Agora, eu gostaria com vocês de fazer uma atividade. Vamos lá? Olha para você ver o que está pedindo aqui, ó. Observe a coluna e preencha. 2 animais que nós citamos que são bípedes. O que é bípedes? 2 patas, não é isso? Então, nós falamos ali, ó, do chimpanzé. Vamos escrever? Vamos ver se cabe aqui, gente. Chimpanzé. E também vimos aí o canguru. Canguru é bípede. Canguru.
E animal onívoro? Mas falou ali só de um animal onívoro, professora. Mas eu estava ali somente citando exemplos, tá? Existe mais. Então, vamos escrever aqui o porco e vamos analisar qual é o outro animal também onívoro. Qual é um outro animal onívoro? Nós podemos citar o urso. O urso, ele não come só mel, tá? A gente lembra aí, né, dos desenhos animados, onde o animal só come, o urso só come mel, mas não é isso não, tá, pessoal? O urso, ele come de tudo, ele se alimenta de tudo, então o urso, ele é onívoro. Animal aquático, aqui citou um tanto, tá? Citou baleia, golfinho, morsa e o elefante marinho, tá? Mas aí nós vamos falar geralmente dos que nós estamos familiarizados, né? Vamos falar de baleia e de golfinho? Isso. E vivíparo? O que é vivíparo? São mamíferos vertebrados que são gerados dentro da placenta, tá? Falamos de um tanto. Todos esses aqui têm essas características. Então, vamos falar aí de animais domésticos que a gente conhece que citou aqui. Por exemplo, o cachorro. O cachorro é um animal vivíparo. E tem também o gato, que foi citado aqui. Vamos escrever esses dois? Ok? Então, ó, aqui está se encerrando a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha contribuído com vocês no seu ensino. Nosso recadinho, procurar entrar na plataforma SMED-GV para fazer atividade, tá? Se você ainda não consegue, você vai pedir para um filho, você vai pedir para um neto, ou você vai procurar, né, um colega que já faz, mas tudo via WhatsApp, tá? Não é para ir na casa do colega, não. Aí o que você vai fazer? Procura a professora, um auxílio, mas faça a atividade, tá? Assistir a aula, que é muito importante, mas fazer a atividade também é essencial, tá certo? E para acessar as nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse as nossas redes sociais. Se inscreva no nosso canal do YouTube SMED-GV, ok? Tchau e até uma próxima aula!